A visão SSS, simétrica, simbiótica e sinérgica, estabelecida entre duas operações de explicar com reformular, a da construção e instanciamento da representação para a empiricidade objeto e, igualmente, a da construção do instrumento de obtenção dela, testes e obtenção propriamente dita, a saber os objetos laboratório e fábrica. As duas etapas de uma operação de explicar com reformular empiricidade objeto e as respectivas e correspondentes operações simultâneas de explicar com reformular numa disposição simétrica, simbiótica e sinérgica, operações estas requeridas para os instrumentos indispensáveis para testes e verificação e obtenção da representação no ambiente, além da construção da própria representação e seu instanciamento. Vamos mostrar a disposição relativa dos pares de operações simultâneas, segundo os seus identificadores sujeito-objeto. O explicar com reformular da empiricidade objeto, desde a construção, o que ocorre entre os pontos 3 e 4, o seu instanciamento, o que ocorre entre os pontos 3 e 5, e o explicar com reformular do instrumento ou da ferramenta que faz a verificação e o instanciamento propriamente dito no ambiente, idem idem. Há um par de objetos e, correspondentemente, um par de interessados em cada etapa de uma operação completa e para cada um dos dois caminhos, o da construção e o do instanciamento de uma representação em uma operação de explicar com reformular a empiricidade objeto. E a relação SSS se estabelece entre essas operações de explicar com reformular. Praticamente nunca origem, condições de possibilidade e generalidade dentro de limites, ou o enraizamento da empiricidade objeto na experiência, os fundamentos de uma representação na experiência, são conseguidos com somente uma proposição sobre uma analogia. Sempre é necessária uma analogia composta, como a que está sendo mostrada na figura, ou, em outras palavras, uma sucessão de analogias, que nada mais é do que um objeto análogo composto de outros objetos análogos, como mostra a figura. Para uma certa sucessão de analogias, ou uma analogia composta, para uma determinada empiricidade objeto escolhida e construída tendo como referencial o operar vislumbrado pelo observador sujeito, cuja representação está em construção sobre uma certa sucessão de analogias e, por força disso, usando um estilo de pensamento definido e sim discriminativo em relação ao objeto e seus componentes, temos uma determinada operação de explicar com reformular específica para essa empiricidade. Nesse momento, estamos mostrando a construção da representação para essa empiricidade objeto. Mas acabamos de ver surgirem dois outros objetos diferentes do objeto empiricidade objeto e igualmente passíveis de terem explicações com reformulações próprias a cada um deles, ambos os instrumentos finalmente usados para simular e instanciar no ambiente as representações. O primeiro deles é o laboratório ou a área do projeto piloto, o ambiente de criação
da representação da empiricidade objeto. E o outro é o instrumento de instanciamento no ambiente, chamado fábrica ou unidade de produção, que instancia no ambiente uma representação já existente, anteriormente criada e recuperada a partir do repositório do domínio explicativo da experiência. Esses dois objetos, laboratório ou área de projeto piloto e unidade de produção ou fábrica, são distintos do objeto empiricidade objeto do explicar com reformular inicial. E, portanto, as respectivas operações de explicar com reformular são organizadas por distintos pares sujeito-objeto. Como vimos, a empiricidade objeto é o atributo do predicado nas proposições que formam um explicar com reformular dela mesma, a empiricidade objeto. Qualquer que seja o objeto distinto da empiricidade objeto deste explicar com reformular, ele ocupará também essa mesma posição, porém, em um outro pacote de proposições. Assim, os instrumentos sempre requeridos para desenvolvimento e instanciamento da representação, por exemplo, o laboratório ou a unidade de produção, para que possam ser formulados ou reformulados, requerem distintos pacotes de proposições explicativas formuladas de acordo com as regras da língua, que são específicos para cada objeto. Entretanto, se a representação propriamente dita independe deles e subsiste sem eles no repositório, ela é composta na operação de explicar com reformular e é introduzida no repositório e lá permanece. A construção e o instanciamento da representação dependem diretamente de um desses instrumentos, e não há possibilidade de que a representação passe a existir como tal no ambiente sem um deles. O que acontece no lugar de nascimento do que é empírico, onde ocorrem as operações pertencentes ao caminho da construção da representação para empiricidade objeto, é a busca por origem, condições de possibilidade e de generalidade dentro de limites. Logo, a verificação dessas condições de possibilidade de instanciamento de uma representação para a qual foi desenvolvido um pacote de elementos de suporte na experiência ao respectivo operar, faz obviamente parte da determinação das condições de possibilidade, generalidade dentro de limites, integrantes dessa busca. Então, há duas situações importantes envolvendo pacotes de elementos de suporte ao operar. Quando na operação de construção da representação, atingindo o ponto 4 e tendo um novo pacote delineado, pacote de suporte na experiência ao operar, delineado, isso no final de qualquer recursão e nesta operação, e quando, de outro modo, no ponto 3, agora no caminho do instanciamento da representação e tendo um pacote anteriormente recuperado do repositório, como suporte ao operar em questão. Foi feita uma consulta para um dado operar e verificou-se a pré-existência no repositório de uma representação que serve para esse operar. O observador
Então, o observador suspende momentaneamente este explicar com reformular e desvia seu olhar do objeto empiricidade-objeto desta operação para um desses objetos diferentes, a unidade de desenvolvimento ou a unidade de instanciamento. Uma certa representação poderia, em princípio, ter sido construída em um ambiente de desenvolvimento, um laboratório ou uma unidade piloto, e uma vez criada, qualquer representação poderá ser instanciada em unidades de instanciamento, unidades de produção, muito diferentes, unidades estas que podem mesmo ser criadas desde o zero, a propósito de um certo instanciamento. Isso implica em que o observador terá que cuidar paralelamente de pelo menos mais uma operação de explicar com reformular, desta vez não da empiricidade objeto, mas do instrumento, da ferramenta de desenvolvimento, instanciamento da empiricidade objeto. As operações de desenvolvimento desses dois objetos, laboratório e unidade de produção, utilização, são SSS, simétricas, simbióticas e sinérgicas, com relação às operações deste explicar com reformular a empiricidade do objeto escolhido, respectivamente nos caminhos da construção e do instanciamento.